Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o inverno cripto, né? Ou esse momento o que estamos vivendo de queda de criptomoedas, de quebra de criptoativos e nada melhor do que chamar o grande Léo Jaguaribe para falar com a gente sobre esse momento, tá? E fica até o final desse vídeo porque o Léo falou os 5 ativos que ele está comprando nesse momento, grandes oportunidades. Então, quem vê esse vídeo até o final com certeza vai saber quais são, tá? E antes da gente começar essa entrevista, começar essa live, né, que eu fiz com o Léo, eu queria saber de você se você já investe em criptoativo, se você já investe em criptomoedas, porque se você quer saber mais sobre esse assunto, diz para mim aqui nos comentários. Rafael, eu quero saber mais sobre criptoativo, mais sobre criptomoeda. Eu vou abordar mais esse assunto no canal. Então, vamos lá, vamos entender tudo sobre esse momento que nós estamos vivendo de inverno cripto. Vamos lá. Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade, por você ter estar aqui com a gente hoje para a gente falar sobre oportunidades, não é isso, Léo? Eu não sei você, a gente vai falar sobre isso, mas nas últimas semanas eu venho, aonde eu olho eu vejo oportunidade. Bolsa brasileira, bolsa americana, fundos imobiliários, renda fixa e criptomoedas, criptoativos, não podia ser diferente, né? Então, eu acho que essa live é sobre isso. Eu já venho fazendo várias lives e vários vídeos ultimamente pontuando exatamente isso. Olha, a gente está num momento de inflexão, né? Que eu acredito que quem se posicionar agora vai ter aí ótimas oportunidades. Então, queria te ouvir mais sobre isso. E como todo mundo já sabe, mas quem não sabe vai saber agora, o Léo é o nosso grande parceiro no Cashflix. Ele é um grande especialista, um dos maiores especialistas do Brasil em criptomoedas e criptoativos. Então, Léo, muito obrigado aí por você ter podido fazer essa live comigo hoje. Eu te agradeço, meu amigo Rafael, né? A nossa parceria aí já tem quase um ano, né? Que a gente trabalha junto, seja conversando sobre ativos ou criptoativos, e a gente é muito bem alinhado nas ideias, principalmente nas metodologias, que é o mais importante. Agradeço a todos vocês que estão nos assistindo e aqueles que vão vir entrar também. Espero que seja uma live construtiva para vocês. E eu acredito que a abordagem que a gente vai fazer aqui do mercado, de uma forma macro, geopolítica, entrando nos assuntos de ativos globais, vai adicionar bastante informação para o seu compêndio, para o seu portfólio, e aí você usar isso de uma forma sábia, como a gente vem aprendendo. Lembrando, né, Rafael, que nenhum de nós dois aqui somos donos da verdade. Somos apenas pessoas que estudam isso diariamente, temos certificações, temos estudos nessa área para contribuir na construção do seu patrimônio. Essa é a verdade, né? Com certeza, né? Com certeza. E aí, Léo, eu queria já combinar com você. A gente não combinou nada antes, né? Justamente para ser um negócio mais dinâmico hoje. Mas eu estava pensando aqui antes, eu estava pensando em dividir essa live em 3, Léo. As duas um pouco mais rápida e a última, é lógico que a gente se alonga mais, que é sobre criptoativos. Mas a gente falar um pouco sobre o mercado global, né? O que está acontecendo, né? Como chegamos até esse momento, inflação americana maior dos últimos 40 anos. Só para contextualizar rapidamente, pessoal. O que isso ocasionou no mercado global, né? Também teve a questão geopolítica, como você bem disse, aí, que a gente está vivendo na Rússia e na Ucrânia. Depois falar um pouco sobre o mercado brasileiro e aí chegar em criptoativos, né? Porque eu entendo assim, né? Tudo está interligado, né? Nada hoje anda sozinho. E aí, se a gente falou aqui hoje, vai falar sobre o inverno cripto, não é só um inverno cripto, é um inverno de ativos de risco como um todo. Então, como chegamos nisso, né, Léo? Eu acho importante a gente contextualizar. Pode ser assim? Com certeza, vamos lá. Então vamos lá. Ó. Léo, para quem ainda não te conhece, faz uma sua apresentação rápida, só para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Vamos lá, pessoal. Então, eu sou o Léo Jaguaribe, eu tenho 33 anos, hoje eu moro em Niterói. Então, eu sou formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, me formei em artilharia, da mesma forma que o Bruno Perini, né? Inclusive, quando eu fui para Boa Vista, ele estava indo embora pedindo baixa do Exército, então a gente travou um certo contato e essa admiração recíproca, ela vem por alguns dos pilares que a gente constrói. Então, dentro disso, eu tenho uma metodologia que também é a metodologia que o Bruno segue, que o Rafael segue, e eu construí vamos dizer, a minha carreira de investidor desde 2010, quando eu comecei a estudar sobre o mercado como um todo, entender o seu funcionamento. 2012 foram meus primeiros investimentos, fiz 2 MBAs em gestão empresarial, que eu abri empresa,
depois fiz MBA em ações, stock picking, e me dediquei exclusivamente para o mercado, de forma a entender cada vez mais e poder compartilhar. Uma coisa que eu gosto muito, Rafael, é poder passar a minha experiência para outras pessoas e receber também as informações dessas pessoas, o que ela está observando, como está sendo o seu cenário de construção. Isso é muito bom, porque a gente começa a entender o mercado como um todo, discussões, principalmente em relação à economia. E quando a gente fala sobre economia, nós não estamos falando de dados estatísticos. A economia ela é muito mais ligada a humanos, a comportamento humano, do que propriamente números. Então, a gente precisa casar essas duas informações, tanto as analíticas, mas também a questão de comportamento, para a gente entender como o mercado funciona. E eu acredito que, com isso, a gente já pega um gancho muito importante do que você falou sobre o inverno cripto, que é simplesmente uma nomenclatura que ela já é extremamente usada no mercado, que são os ciclos. A gente tem vários momentos de ciclos de alta, ciclos de baixa, por motivos diversos. E é interessante a gente entender ele, porque ele é a base da construção do patrimônio e principalmente da alocação do seu capital. Então, esse momento de inverno que eu falo para o pessoal, é um momento que é único para o investidor. Ele é um presente, porque quem já sabe o que tem que fazer, aproveita esse mercado de baixa justamente para melhorar a sua carteira e adquirir mais ativos de qualidade. Essa é a diferença da cabeça do holder para a cabeça daqueles investidores de curto prazo e até amadores. Na realidade, os especuladores, né, Léo? É muito importante discernir isso, né? As pessoas, eu acho que ainda atrelam os criptoativos, as criptomoedas, muito à especulação, né? E o que eu gosto muito do trabalho do Léo é justamente isso, que ele consegue dar uma abordagem fundamentalista, uma abordagem de longo prazo para um ativo tão novo, né? Que existe tão pouca literatura, tão pouco estudo ainda, né? A gente vê ações estudadas há mais de 100 anos. Criptomoedas nem 10, né? Afinal, a Bitcoin foi criada há um pouco mais de 10 anos. Então, essa abordagem que faz com que eu admire tanto o Léo. E aí, Léo, eu sei que você gosta muito de geopolítica, né? Então, os eventos geopolíticos que aconteceram no começo desse ano, em fevereiro, né, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, acabou trazendo mais uma bagunça para o mercado que já estava bagunçado, não é isso? A pandemia já tinha dado uma bagunçada em todos os mercados, né? O Fed fez uma impressão maciça de moeda, de dólares, né? Para manter a economia rodando durante tudo que aconteceu ao longo do ano de 2020, ao longo da pandemia. E aparentemente, quando o mercado estava recuperando, veio aí os eventos de fevereiro, né? Quando o Putin invadiu a Ucrânia, e isso trouxe um grande impacto, principalmente sobre as commodities, né? Por quê? Rússia, grande produtor tanto de petróleo quanto de gás natural, e a Ucrânia, grande produtor de commodities agrícolas, né? Então, acabou que esse mercado de commodities foi impactado, e aí a gente viu a inflação, que já estava ruim, piorar. Então, a primeira pergunta, Léo, qual que é a sua visão hoje, né, sobre essa variável macroeconômica que é a inflação hoje global? Como que você está vendo isso? Você acha que a gente está num momento de aceleração, num momento de retração? Como que isso vai impactar nos ativos de risco nos próximos meses? Muito boa pergunta, Rafael. O interessante é a gente partir de alguns pressupostos, que é o seguinte: o que você falou, a inflação ela é só um resultado de políticas econômicas e sociais, enfim, que foram resultado disso que nós estamos vivendo. E o interessante é a gente entender o porquê que essas medidas foram tomadas, os resultados que isso está gerando nesse momento e principalmente o que vai ser um pouco mais para frente. A gente fazer esse trabalho de tentar projetar cenários com as premissas que a gente tem hoje. E um dos pontos que você tocou a gente precisa entender para onde o mundo está indo, por que isso está acontecendo, quais são os soluços sociais que vão conduzir políticas, e essas políticas vão chegar a fatores novos, mas com informações que nós já temos.
Então, o ponto crítico que nós temos agora foi uma situação pandêmica, que ele é um ponto de grandes nós anteriores, mas essa situação pandêmica gerou um acúmulo de M2 muito grande na mão das pessoas, como forma de assistência, de auxílios, enfim. E esse dinheiro ele ficou represado durante o período que as pessoas estavam presas dentro de casa. Essas pessoas não tinham que gastar, estavam preocupadas, estavam com esse dinheiro na mão. Quando esse dinheiro vai para a economia de uma forma muito mais efetiva, utilizando dinheiro, a gente tem a teoria da oferta e demanda. Então, eu tenho uma grande quantidade de dinheiro indo para o mercado e o dinheiro passa a se desvalorizar. Isso é a inflação. Com isso, os governos, para tentar reduzir o consumo das pessoas ou reduzir o poder de compra, aumenta a taxa de juros para tentar fazer com que a balança não saia do controle. E a gente já viveu vários momentos de grandes inflações e hiperinflações, e o Brasil é um grande local excelente para a gente estudar disso, que o Brasil passou por diversas hiperinflações ao longo da nossa história, até moderna, e a gente, quando olha para esses pontos, vê os erros que foram cometidos, e a gente olha para os erros que estão sendo cometidos agora. Uma coisa que deixa um pouco mais tranquilo é que as medidas já estão sendo tomadas para tentar inibir ou diminuir esse excesso de liquidez no mercado. Você vê pelos próprios Estados Unidos, vê também pela essa crise, e querendo ou não, quando eu tenho uma crise, eu tenho uma diminuição do poder de compra, mas isso tem que ser muito bem equilibrado. Então, é difícil a gente saber exatamente o que vai acontecer. Agora, o ponto central é o seguinte: dados da economia nos mostram que o emprego continua sendo gerado. O Brasil, né, teve agora, novamente, criação de novos postos de trabalho. Saiu o payroll sexta-feira agora dos Estados Unidos, com criação de mais de 300 mil vagas de emprego. Então, a gente percebe que, por mais que tenha excesso monetário no mercado, a criação de empregos ainda está acima das expectativas. Então, isso pode ser um absorvedor, podemos chamar assim, dessa inflação, de forma a tentar controlar um pouco mais isso. Por que eu falo isso, Rafael? Porque, assim, quando a gente escuta, da grande maioria, fala, a gente vai ter uma grave crise, essa crise vai ser a maior da história. A gente vive isso, e desde que eu entrei no mercado, eu escuto isso de cada crise. E aí a gente precisa pensar, e é uma reflexão que eu faço sobre o Ray Dalio. O Ray Dalio, no seu livro do Princípios, ele fala que os maiores erros que ele cometeu foi acreditar que as crises seriam piores do que ele tinha projetado. Então, o que é a melhor coisa que nós podemos fazer? É ler os dados mais importantes. E esses dados é o índice de preço, taxa de juros e recuperação da economia. E essa recuperação da economia, ela vem junto com a produtividade, que vem da geração de empregos. Se eu tenho mais geração de emprego, mais gente empregada, esse consumo ele vai ficando mais orgânico. Então, eu vou tirar o excesso monetário naturalmente por meio da inflação, mas de uma forma mais amena. Então, quando a gente observa isso, eu vejo que a melhor forma da gente montar um portfólio é um portfólio que ele seja racional, dentro da estrutura que a gente pode tentar entender de uma forma bem diversificada e principalmente descorrelacionada. Então, um ponto central que eu vejo que é uma vitória da grande maioria dos gestores que a gente gosta de estudar, Howard Marks, seja o próprio Ray Dalio, seja o Warren Buffett, eles têm posições que, de certa forma, elas são convexas. Então, seja consumo, seja setor financeiro, seja tecnologia, que, no final das contas, compõem-se vários riscos iguais, mas tem características de outros riscos que, de certa forma, desassociam um ativo do outro. Então, o ponto central é que nós, como investidores, não podemos adotar uma simples tese de investimento. Eu posso falar de cripto, eu gosto muito de cripto, mas eu não, na minha visão, é difícil e é complexo da pessoa montar uma carteira apenas de cripto, porque a exposição não está convexa. A simetria que ela faz não é positiva. Então, essa é a minha visão, que investir em cripto é importante, mas também é extremamente importante você gerenciar outras partes do portfólio
Porque, na verdade, o que vale é o ganho da riqueza final. Não é um ativo que valorizou 500%, 600%, só que a sua carteira, no final, está perdendo 30%, 40%. Então, é a montagem, essa complexidade de gerir bem o seu patrimônio. O que eu sempre falo para os meus alunos, Léo, existem estudos, você já deve ter visto isso, que mostram que o asset location, né, ou seja, a alocação de ativos, ela é 70% do retorno de longo prazo de um investidor, né? Então, acaba que as pessoas se preocupam muito sobre o stock picking, né, a escolha dos ativos assim em si, mas esquecem de cuidar da sua alocação mais macro, cuidar da sua alocação como um todo, né? E aí, eu não sei você, Léo, mas eu, particularmente, eu estou muito otimista nas últimas semanas, tá? Por quê? A gente vem aí de uma escalada muito grande da inflação, né? E, enfim, Fed dizendo, ó, vamos subir os juros, vamos subir os juros, vamos subir os juros. Não só falou como subiu, né? E só que só nos últimos 30 dias, a cesta média de commodity já caiu 10 a 15%, né, no mundo inteiro. Então, começa-se a ver assim, pô, talvez, e talvez apenas, o Fed não precise subir tantos juros quanto ele está esperando. Como que está o seu sentimento nos próximos meses, Léo? Eu particularmente estou muito otimista, mas eu gostaria de te ouvir. Interpretar esses dados é bastante complexo, porque as Sim, variáveis são inúmeras, né? Pelo que a gente está observando, pelo menos dos dados que a gente viu sair na sexta-feira dos Estados Unidos, há uma possibilidade maior que essa taxa de juros seja menos agressiva, tenha que subir sim. menos do que já subiu. A gente já teve. É importante a gente falar, os Estados Unidos agora subiu a taxa de juros, coisa que ele nunca tinha, praticamente nunca tinha feito. Tinha mais de 20 anos que ele não subia 0,75 na taxa. Sim. Então, essa taxa já vai ter um reflexo na economia que a gente precisa analisar. E o Fed é exatamente isso que ele fez. Ele tentou colocar uma dose desse remédio um pouco maior para justamente não ter que passar do seu limite nas próximas. E um ponto central, cara, que eu vejo é não apenas se basear pela nossa taxa de juros, mas tentar ir um pouco mais profundamente de entender, ok, a taxa de juros vai subir devido à inflação. Então, se a inflação continuar alta, a gente não vai ter jeito, a gente vai precisar de ter esse aumento. Mas a gente observando os principais cenários, que são os catalisadores de aumento da inflação. Primeiro que a gente teve foi o petróleo. Então, a gente está tendo uma guerra, né, lá na Europa, na fronteira da Europa com a Ásia ali, entre Ucrânia e Rússia. Isso, claro, que de certa forma impacta, mas lembro, a própria Europa já retornou com as suas termoelétricas dentro, né, da Europa, justamente para voltar o suprimento de energia para tentar tirar um pouco esse peso. Então, naturalmente, a demanda do petróleo pode ser reduzida justamente porque ela vai procurar outras fontes, principalmente em relação à Rússia, para não alimentar a Rússia com dinheiro europeu. Então, o mercado ele se regula, o mercado ele não é bobo, né? O mercado, ele, se está muito alto, ele vai tentar, de certa forma, equilibrar isso. E o que eu vejo é exatamente essa questão de ser mais tranquilo em relação às informações macro. É que o mercado, no longo prazo, ele é muito mais médio do que, né, pontos específicos de grandes volatilidades. Então, quando a gente analisar, não no período de 6 meses, mas daqui a 1 ano, 2 anos, eu acredito totalmente que essa inflação vai estar muito mais domada do que ela está hoje, que é uma situação que nós já entendíamos que poderia acontecer devido exatamente a essa emissão do M2, principalmente em 2020 e 2021. Mas como as políticas mudaram justamente para segurar isso, eu não vejo com maus olhos. Eu vejo uma excelente oportunidade de posicionamento, porque agora as pessoas não querem buscar o risco no mercado, porque as taxas de juros estão altas, as pessoas vão para a renda fixa. Mas é aí que surgem as grandes oportunidades, porque você vai comprar excelentes ativos com preços justos, que é justamente o que o Warren Buffett fala. E agora é a oportunidade da gente fazer essa correta alocação para a correta exposição da sua carteira. E aí, ponto que eu acho interessante, Rafael, trazer também e a gente discutir às vezes, a gente
tem o viés de estudo de algum mercado específico, seja o mercado brasileiro, seja o mercado cripto, seja FIIs, seja ativos globais. Quando a gente tem esse viés, seja de home bias ou qualquer outro, a gente concentra muito da nossa alocação naquele risco específico. E o interessante é que a gente faça a correta alocação. Hoje, como que você, né, Rafael, tem se exposto a esses riscos que nós temos, seja o risco da desvalorização monetária no Brasil, seja do risco inflacionário do Brasil, que ele é mais alto que o exterior, e também dessas questões e também das inflações, tanto do dólar, quanto do euro, quanto da Ásia. Como que você tem trabalhado nesse portfólio? Então, Léo, bom, primeira coisa, né? Você falou uma coisa que eu lembrei de um meme, que em questão de inflação, o Brasil dá aula, né, cara? Qualquer brasileiro, né, tem um memezinho, né? 8% de inflação aqui, a gente está nadando de costa, né? Na Europa, nos Estados Unidos, 8% de inflação, eles estão se matando. Então, assim, de fato, o brasileiro ele está muito mais acostumado com isso. Mas é lógico que é uma preocupação para todo mundo, né? E como que eu faço, né? Como que eu faço no meu portfólio, né? Quem me segue aí há mais tempo conhece o Milhão com Mil, né? Que é a série que eu faço no YouTube. E desde o primeiro episódio lá em janeiro de 2020, eu sempre bato na tecla que é mandatório você ter uma parte em dólar da sua carteira, né? Pelo menos uma parte. Quanto, Rafael? Depende do quanto você está disposto a tolerar a volatilidade. Você sabe, né, Léo, que o que expulsa os investidores do mercado é a volatilidade, né? Então a gente tem muitos investidores entrando no mercado e aí ele vê lá um ativo que um dia está 10, no outro está 11, no outro dia está 8, isso o incomoda, né? Então, primeiro ponto, importante, né? Se conhecer, ver sua aptidão ao risco, mas eu não consigo ver hoje uma pessoa no Brasil que faça investimentos em bolsas de valores e não pensar em pelo menos uma participação, uma pequena parte, ou talvez não tão pequena assim, em ativos dolarizados, né? É lógico que existem N maneiras de você fazer isso, né? Só vou te Através falar, de... só vou te falar, hoje mais de 70% do meu patrimônio está em dólar. Dólar não, Então, dolarizado. sim, ativo dolarizado. Então, cada um tem a sua maneira de lidar com isso. Porque, por exemplo, nos últimos 30 dias, o dólar saiu de 4,70, 4,80, pulou para 5,30, né? Legal, beleza. Você está com 70% do seu patrimônio no dólar e show de bola. A questão é, o cara que nunca investiu na Bolsa de Valores falou, pô, o Léo tem 70% em dólar, eu vou ter também. Aí o dólar volta de 5,30 para 4,80, é o cara que fica desesperado e é expulso do mercado, né? Então, assim, quando a gente fala em ativo dolarizado, eu não sei muito bem qual a visão do Léo sobre isso, ele vai poder dividir aqui com a gente, mas eu acho que existem três maneiras de você fazer isso, né? Existem através da Bolsa Brasileira, né? Nós temos ETFs e BDRs para fazer isso. Muitos falam que não vale, mas eu discordo, eu acredito que seja uma exposição válida, porque o que mata no longo prazo não é exatamente os riscos, vamos dizer assim, de você não ter acesso ao seu dinheiro, mas basicamente a desvalorização da moeda e desde que o câmbio não seja congelado, como é feito na Argentina, a gente consegue, através de ETFs e BDRs, ter uma exposição válida em dólar na Bolsa Brasileira. Então vamos lá. Primeira maneira, ETFs e BDRs no Brasil. Segundo, investimento diretamente no exterior, né, através da Bolsa Americana, na Bolsa Europeia, enfim, ativos no exterior. E a terceira, mais recente, e talvez é o ponto central aqui da nossa live hoje, que é os criptoativos, né? Os criptoativos te permitem fazer isso. Então hoje, como que o Rafael faz, né? O Rafael, hoje ele tem mais ou menos de 25% a 30% do seu patrimônio em dólar, tá? Sendo que ele permeia todas essas formas. Então, tem ETFs aqui no Brasil, tem BDRs no Brasil, também tem investimento lá fora e também tem criptoativos, né? Então, eu entendo que tudo tem que ser montado conforme a sua aptidão ao risco. Pô, Rafael, eu quero começar, né? E isso é uma pergunta que eu quero te fazer no final, mas, enfim, como eu vou fazer agora. Muita gente me pergunta assim, Léo, pô, eu quero fazer uma exposição em cripto. Posso fazer via Hash 11, né, que é um ETF da Bolsa Brasileira? Cara, na minha visão, sim. Não sei se você concorda. Todo mundo que trabalha com cripto sempre sabe, né, que se você não tem as chaves, você não tem sua criptomoeda, né? E isso é verdade, fato. Mas só que a maioria das pessoas, elas não estão tão preocupadas com isso. Elas querem uma exposição àquela classe de ativo. Só que é muito mais provável que aquela pessoa perca dinheiro por
ser hackeada, por perder a sua chave privada ou qualquer outro problema mais técnico do que de fato não se expor àquele ativo. Então, assim, para quem está iniciando, Léo, eu acredito que, por exemplo, o Hash 11 é um puta de um ativo. O que, que você acha? O que, que você fala para os seus alunos, cara? Como você falou muito bem, né, tem um tipo de investidor que ele vai preferir reduzir os seus riscos operacionais investindo no ETF. Sim. Por mais que seja, né, na nossa visão, vamos dizer assim, maximalista ou até especialista, tem gente como, por exemplo, pessoas talvez mais velhas ou empresas de, né, family offices, seja outros, que ele prefere não deter essa chave porque isso seria um problema operacional para ele, um risco alto. Então ele prefere delegar isso para a Hash e para a Hashdex, né, e ela administra. Beleza, é uma questão de exposição. Se formos discutir justamente os fundamentos, beleza, eu acredito que para as pessoas aprenderem um pouco mais, é ideal que ela pelo menos compre numa exchange e ela trabalhe, pelo menos, entendendo o básico para ela saber os riscos que corre também a Hashdex administrando ou custodiando esses ativos para você. E o importante de qualquer tipo de investimento é que você entenda cada vez mais os riscos que ele gera. Então, o hash pode ser uma posição para a pessoa se expor ao mercado cripto, mas pode ter certeza, não vai ser ali que ele vai conseguir os melhores retornos em cripto. Sim. Se ele quiser os melhores retornos em cripto, ele vai ter que pagar um custo, que esse custo seja de estudo e o custo operacional. Você vai precisar aprender e até perder fazendo essas transações justamente para entrar um pouco mais. E o fato é esse que você falou. Se a gente for pegar hoje em Bitcoin, cara, há, né, uma informação que cerca de 4 a 5% de todos os Bitcoins nunca mais serão acessados por causa da perda das suas chaves. Então, se você perde a chave privada, acabou. Você nunca mais vai recuperar esse ativo. É diferente, por exemplo, do banco. Se você perde seu cartão, você liga, ó, perdi meu cartão, no dia seguinte eles estão te enviando um outro cartão. No sistema cripto é completamente diferente, porque a gente funciona pelas blockchains. E hoje, por exemplo, as exchanges estão até surgindo seguros de carteiras, seguros da sua hard wallet, da sua hot wallet, mas isso tudo tem um custo, né? Então, esse custo vai ser embutido da mesma forma que ali, né, na hash você vai se expor a esse mercado. Mas outro ponto, você tem duas questões na hash 11. Primeiro, essa questão de você não ser o detentor do seu ativo, isso é um ponto. E o segundo é que você está investindo nos ativos que eles acham que são os ideais. Que aí eu, como um pouco mais entendedor, eu não montaria uma carteira como eles montaram. E acaba que as pessoas começam a investir, seja na Hash 11 ou Meta, enfim, né, vão criando vários outros ETFs, naqueles ativos que eles estão, vamos dizer, hypados. E esses ativos hypados são os ativos que vão sofrer no próximo ciclo de baixa. Sim. Então, é uma concepção que é importante, sim. Se você tem medo de administrar, se expõe ao hash, mas pegue R$100 e compre na exchange para você entender a complexidade e realmente entender os riscos que há por trás desse tipo de investimento. Não, perfeito, Léo. E aí, a gente, né, veio construindo até esse momento a live, mostrando como chegamos até aqui, né? Porque acho que nesse ponto eu e o Léo a gente concordou que é assim, ó, estamos diante de grandes oportunidades no mercado global, no mercado nacional, acredito que sim, tanto a Bolsa Brasileira, renda fixa, fundo imobiliário, está tudo num preço muito, muito interessante, como poucas vezes eu vi. Mesmo em 2016, na última crise brasileira, né? Os preços não estavam tão baratos quanto agora, quando você faz uma análise mais fundamentalista. Mas eu gostaria de trazer agora o assunto inverno cripto, né? Após toda essa questão de inflação que a gente já falou aqui na live, a gente viu que a minha visão, tá, Léo? Os criptoativos eles têm duas faces, né, da moeda. Quem acompanhou, né, lá a invasão russa na Ucrânia, viu que muita gente teve que fugir do dia para a noite com o que tinha embaixo do braço, e muitas pessoas relataram através da internet que
a única coisa que conseguiram levar foram seus criptoativos, né? E isso acho que trouxe um holofote muito positivo sobre os criptoativos, que é justamente isso que a gente estava falando, né? Sobre a sua independência de todo um sistema financeiro que pode ser congelado, seja lá por qualquer motivo que isso aconteça. No entanto, logo depois, a gente começou a ter vários eventos que jogaram contra os criptoativos, né? E eu vou citar aqui principalmente o colapso da Luna, né? Que eu acho que trouxe sim um pouco de desconfiança para todo o sistema DeFi e é lógico que isso impactou nos criptoativos. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque na minha visão tudo isso contribuiu para a gente estar nesse momento que é o inverno cripto. Você não acha? Sim, esses fatores eles contribuem, com certeza, né? Mas aí eu vou tocar alguns pontos muito interessantes que você falou e chamar a atenção do público. Então, a primeira coisa que é interessante da gente falar é que o mercado cripto é o que a gente tem de o mais próximo de livre mercado que já existiu na história. Então, é um mercado que ele funciona com liquidez 24 horas e ele não tem regulação ainda. Coisa que a gente vai passar por essa regulação mais cedo ou mais tarde, como já está acontecendo. Isso é muito importante para o longo prazo, para esses investidores que estão começando agora ou começaram tem pouco tempo no mercado. Por quê? Eles vão precisar desenvolver mais as suas habilidades de análise, porque senão eles vão ser mais usados. E aí eu vou chegar no ponto. O mercado cripto ele é extremamente especulativo. Ele usa muito de fake news, de informações enviesadas, justamente para tentar conduzir o dinheiro para aquele ponto e alguns players movimentarem isso de uma forma oposta, como acontece no mercado tradicional. Então, a questão da Luna foi exatamente isso. Como há indícios, boatos, que eu não vou trazer aqui quem teria feito esse ataque especificamente, porque ela estava por trás da USDC, que é uma outra stablecoin, mas basicamente, resumindo o que aconteceu com a Terra. Players foram numa pool da Curve, retiraram toda a liquidez da UST, dispariu, né, o UST de 1 para 1, isso gerou um efeito em cadeia. Por quê? Porque ela era uma stablecoin algorítmica sem lastro. Então, ela tinha cerca de 20 bilhões de dólares em circulação, só que, na teoria, ela tinha como lastro 4 bilhões de dólares. Então, isso gerou um efeito em cadeia, que as pessoas perceberam que aquilo ali não valia, de fato, 1 para 1, e houve a queda. E 70% do valor da Terra vinha da Anchor, que vinha da UST. Então, isso foi um efeito e outro problema. Né? Basicamente, para tentar segurar o preço da UST, o que fazia o próprio sistema do algoritmo, né, da inteligência, para fazer esse cálculo? Eles cunhavam mais terra justamente para segurar os preços da UST. E é por isso que a gente viu o preço da terra simplesmente saindo de 100 para 10, para 1, para 0,1, 0,001, por causa, além de tudo, da queda, estava cunhando cada vez mais lunas. E, no final das contas, tinha mais de 6 trilhões de lunas em circulação. Então, isso é um impacto extremamente forte, porque algum player identificou que aquilo ali era um problema e utilizou dessa falha e ganhou muito dinheiro com isso. Isso é uma questão fato. Como a gente viu aqui, por exemplo, no Brasil, a IRB emitindo informações falsas, foi a esquadra e denunciou aqueles problemas, né, as falsas afirmações contábeis e as mentiras, e ganharam muito dinheiro operando vendido. Então, o mercado financeiro ele possibilita você agir em qualquer ponta, seja em opções, seja em derivativos, operando a favor, operando contra. E esse é um ponto muito interessante do mercado, que para aqueles que são um pouco mais experientes, veem muito mais oportunidades, porque há muita assincronia em relação aos seus valores. E aí basta exatamente essa visão fundamentalista que você consegue se posicionar muito bem no mercado. Esse é o ponto central. Mas uma questão que é muito importante, que vem da teoria de Eugene Fama, que já foi quebrada, né? É muito discutida, senão não existiria
a análise fundamentalista, propriamente dito, é que quanto menos eficiente o mercado é, mais oportunidades ele apresenta. Não são todos os ativos, mas muitos ativos apresentam assimetrias positivas. Por quê? Porque o mercado não está sendo eficiente em precificar os ativos, seja para mais, seja para menos. E esse é o ponto que mais me chamou a atenção no mercado cripto, é que eu percebi que pouca gente utilizava da análise fundamentalista, e se você for buscar informações de cripto, a grande maioria só fala de análise técnica. E a análise técnica, ela é análise de preço, ela é base estatística, mas ela não lê os fundamentos. Você não sabe quanto de dinheiro de institucional tem ali por trás. Quantas rodadas de investimentos tiveram que chegar para aquele token ter aquele valor? Quem são os investidores por trás, os seus desenvolvedores, principalmente? Qual o seu token economics? Dá um exemplo aqui muito simples, Rafael. A gente pega diversos projetos que eles não têm um suprimento limitado ou controlado. Emitem moeda atrás de moeda. E as pessoas acham, esse token vai chegar a $1. Só que você tem 1 trilhão de tokens. Então, esse token tem que chegar a $1 trilhão. Então, ele vai chegar ao valor do Bitcoin, que nem o Bitcoin hoje. O mercado hoje, cripto, está em torno de 1 trilhão. Então, são concepções que as pessoas precisam entender, e quanto melhor elas entendem nesse momento que eu chamo de a estratégia do Oceano Azul, né, que é um livro até, que você utiliza de uma estratégia que ela é muito, muito bem conhecida no mercado tradicional e aplica ao mercado menos eficiente, como é o mercado cripto, como é o mercado chinês, como são outros mercados, como, por exemplo, agora temos o mercado de carbono, né, que é o comércio de carbono. Então, as pessoas não sabem. Então, elas não sabem aproveitar as oportunidades. E quando a gente vê, né, os investidores, se a gente for comparar hoje, os brasileiros investem mais em cripto do que na Bolsa Brasileira, do que na Bolsa Americana. E isso é um grande problema. Mais de 3 bilhões de reais estão investidos nesse mercado. E eu posso atestar para você, por experiência própria, mais de 95% desses investidores não têm a mínima noção do que eles estão fazendo. Os 5% ou menos são os que vão ficar ricos com criptoativos porque entenderam como funciona o negócio. A gente sabe, né, Léo, que quem já tem mais tempo de mercado, seja ele qual for, sabe que o fator comportamental, ele é o fator principal quando a gente fala dos investidores, né? E aí, basicamente, o que trouxe tanto, na minha visão, né, o que basicamente trouxe tantos investidores ou especuladores para o mercado cripto nos últimos anos foi a famosa dor de corno, né? Para quem não sabe, a dor de corno é assim, ó. O seu vizinho ganhou dinheiro, teu amigo ganhou dinheiro, até o seu cunhado ganhou dinheiro e você não ganhou. Daí você fala, não, eu tenho que colocar dinheiro nisso. Então é por isso que a gente tem tantos investidores assim, porque a ascensão meteórica, principalmente do Bitcoin, mas depois das outras criptomoedas, fez de fato muita gente ganhar dinheiro, mas não por mérito, mas sorte, enfim, entrou antes de todo mundo. E aí acabou que essas pessoas através, né, do seu exemplo, trouxeram muitas outras. Só que essas pessoas, né, têm um ciclo de emoções do mercado, são atraídas pela ganância, não fazem a mínima ideia do que eles estão fazendo, e aí eles entram lá no mercado de alta, e aí quando a gente vira, põe o mercado de baixa, que é o que onde nós estamos agora, o Bitcoin sai de 50, 60 mil dólares, e vai para baixo de 20 mil dólares, as pessoas se desesperam. Não é isso? Não é isso, Léo? Que a gente vê diariamente no nosso direct, nos nossos postagens, nos nossos stories. Exatamente. E uma coisa interessante, Rafael, que eu, como trabalho com isso diariamente, eu consigo mensurar o mercado apenas, por exemplo, no número de curtidas ou número de visualizações que eu estou tendo, por exemplo, seja nos stories, seja numa publicação. Por quê? Porque é exatamente o que você falou. Diversos amigos meus, como deve ter acontecido, mas diversos amigos meus que não tinham nada a ver com o mercado financeiro, no ano passado chegaram para mim, comprei tal ativo. Eu falo, cara, não faz isso, esse ativo é ruim, ele é especulativo, vai acontecer uma maior. E todos eles, sem exceção, que não sabiam nada desse mercado hoje, tiveram grandes prejuízos. Por quê? Porque aqueles ativos que eles compraram não têm valor. Ele não tem valor. É diferente do cara que comprou o Bitcoin, é diferente do cara que comprou o Ethereum,
É diferente do cara que comprou uma Polygon, que comprou uma Uniswap, que comprou uma Aave, que comprou, né, uma Solana. É diferente. O cara ele comprou um ativo, que são os ativos especulativos. E hoje no mercado cripto, eu vi esse dado hoje, mais de 20 mil ativos que nós temos hoje. Então, pensa bem, no mercado, na Bolsa, a gente tem 400 empresas na Bolsa brasileira, nem isso. Quando a gente olha na Bolsa americana, 5 mil, 6 mil, alguma coisa. Quando a gente fala de cripto, estamos falando de valores bizarramente altos. E com certeza, isso é certeza absoluta que eu falo, dessas 20 mil, 300 prestam. Nem isso, se bobear. Temos excelentes projetos, mas desses projetos, nesses bear markets, eles morrem. Por quê? Por inanição. E esse é um ponto, Rafael, que eu analiso hoje, foi muito bom, né, dessa concepção de análise fundamentalista, que eu trago uma metodologia hoje com 15 fundamentos para ler um ativo, que hoje, por exemplo, se aquele ativo não tem uma comunidade muito forte ou investidores institucionais em rodadas de investimento por trás, não irão sobreviver. Pode ser um excelente projeto que nasceu no momento errado. Como, por exemplo, a gente viveu, né? Várias empresas viveram na bolha.com. Com certeza tinham projetos interessantes, só que por inanição eles morreram junto. Só sobraram alguns. E os que sobram são os outliers, são os fora da curva. E são esses ativos que eu digo para você, que são menos de 200 ou 300 que vão sobreviver realmente para a próxima pernada, é que vão fazer o diferencial. Só que tem o seguinte, desses 300, a cada ciclo vai morrendo mais. Vai morrendo mais. E é por isso que hoje nós temos dois principais pilares, que é o Bitcoin e o Ethereum, que eles são indiscutíveis. E aí chega no primeiro ponto. Se você quer começar a investir em cripto, você precisa ter 3 coisas. Né? Vamos dizer, de investimento. 1, Bitcoin. 2, Ethereum. 3, caixa. Se você não tem um dos 3, você está errado. Isso que eu digo para o investidor, seja iniciante ou se você não tem Bitcoin ou Ethereum. Eu tenho vários conhecidos, inclusive especialistas, que não têm Bitcoin. Eles optaram por tirar esse risco e comprar Ethereum. Mas eu não vejo investidor realmente profissional que não tenha ou Bitcoin ou Ethereum. É muito difícil, por causa exatamente do entendimento que cada um desses protocolos trouxeram e de tudo que eles construíram antes. Não quer dizer que, por exemplo, o Ethereum vai estar viva daqui a 10 anos. A gente não tem certeza. Mas pelos fundamentos que nós vemos hoje, a Ethereum, ela continua imbatível. O Bitcoin, ele não tem competidor. É diferente da Ethereum, ela tem seus competidores. O Bitcoin não existe. Litecoin morreu. Namecoin nem existe mais. Tornado Cash nem se fala. Não existe concorrente. Com o Ethereum, a gente pode discutir. E é por isso que o que eu faço? Dentro dessa concepção da carteira, como a montagem da carteira eu faço isso de forma de fractais, né? Eu tenho minha carteira cripto que ela é como se fosse uma carteira à parte. Independente do valor, ali eu vou gerenciando de acordo com os dados cripto, que são diferentes dos dados do mercado, um pouco diferentes do mercado tradicional. Mas quando a gente vai ver Ethereum tem seus concorrentes e de acordo com os riscos e com as oportunidades desses concorrentes, a gente aumenta ou diminui a exposição. Então, a grande jogada que eu vejo do mercado cripto é você também diversificar. E hoje a nossa carteira do Crypto Holder Absoluto, a gente tem cerca de 15 ativos. E o que faz a nossa carteira estar imbatível até hoje, de todas as carteiras que, né, anunciam na internet, a gente acompanha todas, a gente faz o acompanhamento com as carteiras, todas elas a nossa bate. Por causa de um fator essencial, Rafael, que as pessoas não sabem analisar. Quando a gente fala de risco, nós precisamos de caixa. Quanto maior o seu risco, maior é o caixa que você precisa ter. Isso é básico. E isso nós vemos, as pessoas não fazem. E isso é a nossa estratégia, é que a gente utiliza de indicadores justamente para chegar num valor ideal ou padrão, podemos dizer sim, pelo menos na nossa visão, de caixa. Por quê? Esse caixa, ele tem tudo a ver com a volatilidade.
Se eu tenho um ativo com uma volatilidade muito alta, eu preciso ter um caixa maior para aproveitar dessa volatilidade. Sim. E isso é diferente um pouco do mercado, como a gente estava falando, do mercado mais eficiente, como o mercado americano. O mercado americano ele é muito mais eficiente do que o mercado cripto. E o mercado cripto, como ele é menos eficiente, ele dá mais oportunidade. Então, sim, essa é a grande jogada que eu consigo ver. Na realidade, Léo, eu queria até complementar isso que você falou. Em todas as carteiras que eu administro, né, publicamente, eu administro 4 carteiras de investimento com propósitos diferentes, né? Em apenas uma delas não existe caixa, né? Porque essa carteira ela tem uma especificidade. Mas todas as outras, que são carteiras mais orientadas à construção de patrimônio, existe caixa. E por que o caixa é importante, pessoal? Né? Vou complementar só um pouco a minha visão em cima do que o Léo falou. Caixa é importante por quê? Porque a renda variável, ela varia. Tá? Então, você precisa ter caixa para ir amortizando essa volatilidade. Né? Então, comprei um ativo por 10. Ele veio... Se você comprou ele por 10, espera-se que você fez uma análise e tenha chegado à conclusão que por 10 era uma boa compra, né? Porque a maioria das pessoas não faz análise nenhuma, né? Ela só compra. Mas vamos supor que você fez uma boa análise, chegou que por 10 é uma boa compra. Cara, se ele chegou a 9, você concorda comigo que é uma compra melhor do que a 10? Então, você tem que ter dinheiro para aproveitar isso, né? E, de alguma maneira, criar uma metodologia para administrar esse caixa, porque senão, na menor volatilidade também, você consome todo o caixa e não adiantou nada. Né? Então, eu conheço a metodologia do Léo, né, de administração de caixa quanto cripto. Eu tenho uma administração muito baseada em um benchmark, né? Mas qual que é o ponto, acho que central para a gente falar aqui? Qualquer ativo que você esteja investindo que há uma volatilidade nele, tenha caixa. O caixa é diferencial para vários pontos. Primeiro ponto, parte comportamental, né, que é o que a gente estava falando um pouco antes. Né? Isso te cria um alívio, né, uma segurança para que você continue comprando aquele ativo. Né? Porque senão começa assim, ó, você comprou a 10, ele caiu para 5, você não tem mais como comprar, você vai ficar olhando aquele menos 50% diariamente ali na sua carteira, isso vai te gerar uma ansiedade, um desconforto, que vai fazer com que você acaba fazendo algum tipo de cagada, vendendo, enfim, ou coisas que já deve ter visto, Léo, a gente lê na internet, pessoa fazendo empréstimo para comprar criptoativo, vendendo carro, casa. Galera, não faça isso, né? Não faça isso, né? O investimento a longo prazo, ele tem uma premissa básica, né? Você precisa sobreviver a longo prazo. Então você tem que tomar atitudes que não te tirem do jogo. Você tem que estar aqui pelos próximos 3 meses, pelos próximos 6 meses, 1 ano, 10 anos. Se Deus quiser, você tem que estar aqui pelos próximos 50 anos. Entendeu? Só que para você sobreviver pelos próximos 50 anos, você não pode tomar atitudes que, caso determinada coisa aconteça, você sai do jogo. E aí eu vejo muita gente trabalhando, inclusive, criptoativos em exchange totalmente alavancados, né, Léo? Você deve saber isso. Então, eu sempre alerto as pessoas, por quê? Porque as pessoas elas começam a brincar com o patrimônio delas, né? E eu sempre digo o seguinte: existem maneiras muito melhores de se divertir do que com criptoativos, com ações ou qualquer coisa assim. Cara, vai viajar, vai jogar um poker pela internet, vai na academia, vai fazer qualquer coisa que você gosta. Mas bolsa de valores, mercado de criptoativos é assunto sério, é o seu patrimônio. Você não deve ficar brincando com ele. Não é isso, Léo? Exatamente. E o mercado cripto, ele atrai muito disso, né? Como você mesmo falou, o mercado cripto ele atraiu a grande maioria que está no mercado hoje por ganância. Eu falo por mim. Quando eu entrei no mercado, eu entrei naquele fluxo de entrada 2016, 2017. Eu entrei porque eu vi que muita gente estava ganhando dinheiro. Falei, cara, que negócio é esse? Me explica o que era isso. Um amigo meu, programador, me explicou. Fiquei encantado com aquilo ali. Só que eu não sabia simplesmente qual era o ciclo, não entendia direito. Comprei no momento errado, mas como eu já tinha uma estrutura de análise fundamentalista, entendimento, eu mantive aquela posição e fui comprando. Então, comprei 18, 19, 20, 3 anos praticamente no prejuízo ali, no break-even, para ver o resultado de 40, 50 mil que eu coloquei e virar 400, 500, depois foi cada vez mais, né? No último ciclo, agora reduziu de novo. Então, o ponto central é que, mesmo para a gente que somos mais experientes, quando a gente entra nesse mercado, a gente toma susto,
por causa da volatilidade. Sim. Imagine se alavancar nesse mercado que já é altamente volátil. Então, isso é assim, o que eu entendo, viu, Rafael? Eu tenho amigos que gostam de operar, que são traders, mas trader não é para qualquer um. O trader ele tem que ter um temperamento muito bem definido. Assim, eu tenho hoje amigos que realmente têm resultados, que vivem saiu do exército, 01 de cavalaria, saiu do exército e hoje vive, né? Ele opera no mercado americano, só no mercado americano, e ele me fala, cara, eu consigo isso porque eu tenho um temperamento muito específico. O cara é extremamente paciente, extremamente estudioso, ele acorda 6 horas da manhã, fica estudando ali 2, 3 horas antes de abrir o pregão. O cara tem uma rotina, tem uma inteligência fora da curva, estuda muito sobre estatística. Então, nesses perfis, são perfis daquele cara que ele vai ter resultado no que ele fizer, porque o cara é fora da curva. Mas o mercado de trading é o mercado que mais quebra a gente de todos. Então, o que eu sempre recomendo, quer fazer, cara, faça, mas faça com a menor parcela possível do seu capital, porque você vai aprender. Quando a gente faz trading, né, Rafael, a gente aprende muita coisa. A gente aprende sobre volatilidade, aprende sobre movimentação dos players, aprende sobre ferramentas, aprende sobre estatística. Mas isso não é o fundamental para você ganhar dinheiro. Isso não é escalável. Isso não é um conhecimento escalável. Falo por mim, que já operou há muito tempo, não há escala nisso. Você pode ir muito bem durante uma grande parte de tempo, 6 meses, 8 meses, 9 meses, 3 meses de ação suficiente, uma vez, dependendo, já é suficiente para acabar com o seu patrimônio. Ah, mas gestão de risco. Cara, é o que eu falo, né? No holding, você precisa acertar talvez 1 ou 3 vezes para você realmente ficar muito bem, se você já tem um capital maior. Agora, no trade é o contrário. Se você erra uma vez muito bem errado, você pode zerar tudo. Então, não é proporcional esse risco. Então, na minha visão, essas operações têm que ser com muitas cautelas. E quando a gente observa os grandes investidores, aqueles que usaram de derivativos, mercados futuros, eles não estavam analisando o gráfico. Eles eram insider, eles tinham informações internas, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Aquela série Billions, né, conta muito bem como trabalha o pessoal desse. Eles não trabalham olhando para um gráfico, eles trabalham como aconteceu provavelmente com a BlackRock, que eles operaram contra a Terra, que a esquadra operou contra, né, a própria IRBR. Então, eles têm um conhecimento e especulam com base em também precificação. Eles olham, isso aqui tem uma falha. Eu vou explorar essa falha e vou ganhar dinheiro com isso. O George Soros fez isso muito bem. Ele explorou a falha do Banco da Inglaterra por causa da taxa de juros, da taxa de câmbio, que estava com um valor muito acima do que deveria estar. Ou seja, ele identificou aquela falha e operou contra a falha. Então, isso é o interessante. Mas são pouquíssimos, no final das contas, que têm essas informações. Então, a forma mais comum e que as pessoas comuns, qualquer um, eu, você, a pessoa que está nos assistindo, qualquer um, tem condições de ter uma riqueza, aumentar a sua prosperidade financeira, é por meio do buy and hold, bem feito, sem estresse. E o gás que a gente tem que dar na vida também nos investimentos, mas principalmente na renda ativa. Aumento da sua renda, da qualidade da sua renda, da quantidade de renda. Vai trabalhar essa área, por quê? Ao invés de você ganhar 10 mil e ter que se matar para poupar 2, 3, por exemplo, você vai ganhar 20, vai ganhar 30, vai ganhar 40. E justamente como? Às vezes o dinheiro que eu falo isso muito para os meus amigos, Rafael, que hoje são, por exemplo, dentistas, médicos, engenheiros. Às vezes o dinheiro que você está investindo poderia ser mais bem direcionado ao seu negócio, porque o seu negócio gera um ROI muito mais alto e você tem muito mais conhecimento, então você vai ter muito menos risco investindo no seu business, na sua capacitação. Então, tudo isso é importante para que a gente mensure e diversifique, aumente, na verdade, a nossa riqueza. E os investimentos é uma forma para você manter o seu capital, ter uma renda passiva e aumentar a sua riqueza ao longo do tempo. Não é de uma hora para outra. Não, perfeito, Léo. Inclusive,
eu costumo dizer que o que enriquece é o trabalho, né? Então, assim, as pessoas só esquecem disso. Então, só para o pessoal memorizar legal, você pode ser o melhor investidor do mundo, tá? Você é 20 vezes melhor que o Warren Buffett, cara. Só que se você tiver só R$ 100 para investir, basicamente você não vai continuar sendo, não vai mudar nada do seu patrimônio. Então, o que Exatamente. enriquece é o trabalho. Os investimentos, seja ele através da bolsa de valores, da renda fixa, de fundos imobiliários, de criptoativos, eles só vão remunerar o capital que já foi conquistado através do seu trabalho. Se você não conquistar nada, antes você também não vai conseguir nada aqui nos investimentos. E aí, Léo, para a gente se encaminhar agora, eu sei que todo mundo que está vendo a gente agora está esperando esta pergunta. Né? Estamos no auge do inverno cripto, Léo. O que você está comprando nesse momento? Vou falar 5, 5, tá bom. Tá tá? ótimo. Tá ótimo. Vamos lá. Então, pessoal, é interessante que a gente administre bem a nossa carteira e nada melhor para administrar a carteira são as reservas. Como a gente falou muito bem, aquele dinheiro que você tem parado nas criptos, nas stablecoins, elas também têm que estar diversificadas, tá? Então, você tem que ter o SDC e o SDT principalmente diversificado. Então, essas duas são fundamentais que estejam rentabilizando, né? Hoje a gente consegue receber renda passiva com as criptos, até as stablecoins. Tem stablecoin pagando 10%, mais do que isso começa a ficar perigoso. Então, essas stablecoins são importantes, que são o seu caixa líquido para rapidamente você agir numa situação como essa. Outra que eu compro, né, nem preciso pensar, é o Bitcoin. Então, todos já entendem os processos. A segunda, que eu vejo um potencial e muita gente está ignorando, né, e a gente já sabe, é a própria Ethereum. Ethereum agora, né, no final de agosto, vai passar pelo The Merge. Agora eles fizeram, inclusive, mais uma atualização dentro da testnet. A próxima já é a Goerli. Depois disso já é o The Merge. A Ethereum já é uma máquina. Ela vai virar um caça hipersônico. E as oportunidades da Ethereum, vou falar por mim, tá, Rafael? Da mesma forma que eu vi o Bitcoin a $4.000, a $3.000, eu vi Bitcoin, você viu também Bitcoin esse valor? Sim. Hoje eu estou vendo a Ethereum a $1.000. Isso sim, me chama, me assusta. E toda vez eu falo, cara, sempre que eu posso, eu compro mais um pouco. Hoje, a minha principal posição está sendo montada em Ethereum. E segundo, né, derivado dela, junto com o Bitcoin, é a Polygon. Então, é uma que a gente vai trabalhar junto aí também para o pessoal do Cashflix. A Polygon é um ativo excepcional que ela vai vir, ela já trabalha hoje com o Ethereum e com a fase de chardings, ela vai integrar ao sistema do Ethereum, dando mais agilidade para os dApps. Então, a Polygon ela tem esse braço e ela tem já diversas tecnologias que vão precisar para esses próximos passos, como, por exemplo, o Zcash, tá? Que é o Zero Knowledge Rollups, que é um sistema que vai... É algo assim assustador, que muda a velocidade e também gera uma segurança muito grande para o ecossistema. A outra que eu ainda confio e é uma diversificação da Ethereum e da Polygon é a Solana, por causa, são as taxas mais baixas, 2, a maior quantidade de desenvolvedores ativos, 3, hoje ela possui uma grande quantidade de endereço e cresce de endereços, ou seja, de pessoas utilizando o sistema. É um sistema fácil de usar, tem muito dinheiro institucional, tem uma equipe de desenvolvedores com a Anatoly e o Greg Fitzgerald, que são dois monstruosos, e é um ativo que ele vem crescendo, ele precisa resolver umas falhas, inclusive são as falhas bizantinas que ele está cometendo, mas eu vejo ainda um excelente potencial para a Solana. Outra, né, já para a gente completar, é a Chainlink. A Chainlink é um sistema de oráculos que trabalha basicamente pegando a informação fora da blockchain, porque a blockchain não sabe da informação, por exemplo, qual é a temperatura de hoje? Quanto foi o jogo de futebol Y? Quanto está, vamos supor, o ativo da Google? Quanto está o ativo da Apple? Ela não tem essa informação. A Chainlink trabalha com sistemas de oráculos que basicamente são sistemas que pegam essas informações do mercado e levam lá para dentro e são remuneradas de acordo com a confiabilidade daqueles dados. Então, é um sistema que ele é extremamente necessário,
ela é basicamente que a gente fala da barreira de tecnologia. Ela detém mais de 60% de todas, ela absorve, né, os oráculos, as necessidades dos oráculos de várias blockchains, mais de 60% hoje vem da Chainlink, e ela tem uma equipe de desenvolvedores muito forte. Então, se eu fosse enumerar, seria Bitcoin, Ethereum, Magic, né, que é a Polygon, a Solana como concorrente em linguagem diferente, que eu não falei, ela tem a linguagem Rust, que é diferente, por exemplo, da linguagem da Ethereum, que é a Solidity, e a Chainlink. E eu vou botar aí mais um adendo que faltou, né, pensando aqui rapidamente, que é a Polkadot. A Polkadot é um ativo excepcional, tem um desenvolvedor que foi o cara que criou o Yellow Paper da Ethereum, chamado Gavin Wood. Ele criou a linguagem de Solidity para Ethereum e hoje utiliza da linguagem Rust para dentro da Polkadot. E a Polkadot é uma internet das blockchains. Ela faz uma espécie de leilão ou um Shark Tank e nós, de forma descentralizada, podemos financiar projetos de blockchain que realmente vai melhorar e muito a velocidade, a interoperabilidade, e ela tem uma equipe e um ecossistema muito bem fortalecido. E outra, tem muito dinheiro institucional por trás. Então, isso, como eu te falei lá no início, para a gente chamar atenção, precisamos investir em projetos que não vão morrer de inanição durante esse bear market. E, na minha visão, essas são as que têm os maiores pendores, tirando outras, também temos outras, mas para colocar os principais, que elas têm uma condição maior de melhorar durante esse processo do bear market e no próximo bull market ser ainda maior, ou seja, romper os preços máximos anteriores. Então, fica aí dicas. Agora, a quantidade, a diversificação, aí já são outros 500, que é um ponto aí para a gente conversar numa próxima. Com certeza. E lembrando, né, todo mundo que está nos ouvindo aqui, Rafael, como é que eu controlo o risco? Basicamente por exposição, né? Então, lembre-se disso, né? Eu sei que o Léo, ele é um cara mais agressivo em criptoativos, porque afinal de contas é a área dele, mas eu, particularmente, eu costumo dizer para os meus alunos, Léo, não ultrapasse 5% do seu patrimônio em criptoativos, mesmo porque é um ativo de alta volatilidade e a volatilidade incomoda a maioria dos investidores, principalmente os iniciantes, né? Então, como que eu controlo toda essa volatilidade, Rafael? Basicamente, através da sua exposição. E aí, Léo, ao longo, né, da nossa live, passaram algumas perguntas, né? E eu fui anotando algumas delas, queria trazer algumas para você. Primeira pergunta aí, qual que é a melhor hot wallet? Vamos lá, pergunta boa e é interessante a gente entender que cada hot wallet tem uma rede diferente, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de MetaMask, ela é de sistema EVM, ou basicamente Ethereum e derivados. Então, MetaMask, você consegue utilizar a rede da Ethereum, consegue utilizar a Avalanche, consegue utilizar a Polygon, consegue utilizar a Phantom, consegue utilizar a Avalanche, já tinha falado, eu acho, né? Mas você consegue utilizar essas estruturas. Agora, se eu precisar da Hot Wallet para Solana, ela não roda na MetaMask. Então, você vai precisar de utilizar a Phantom, com Phantom. Então, cuidado na hora de baixar essas Hot Wallets, confira se você está baixando no site certo, porque senão você vai baixar vai baixar uma Hot Wallet hackeada e ela vai, no final das contas, pegar as suas criptos. E a Hot Wallet é a sua proteção. E cuidado aonde você guarda a sua chave privada ou sua frase de recuperação. Você precisa guardar num local seguro. Cuidado. E eu já tive, infelizmente, o desprazer de alunos meus que preencheram à mão e perderam o papel e nunca mais conseguiram recuperar. Tenham sempre um backup, que seja um telefone velho que vocês não usam nunca mais na internet, nunca mais você usou aquele telefone, que ele só fica offline, ele não tem chip. Pega aquele telefone e insere esses dados. Só não esquece que os dados estão ali, vende esse telefone para alguém também, né? Que pode acontecer. O cara fala, eu quero fazer uma grana, vou vender esse celular velho aqui que eu não uso mais. Ele vai e vende e o celular vale muito menos do que ele guardou. Então, acredito que a principal que a gente utiliza hoje é a MetaMask e também para a parte da Binance Smart Chain tem muita gente que usa a Trust.
né? Mas a Trust é um derivado aí da Binance. E Hot Wallet de Bitcoin, Léo? Ela, como na minha visão, cara, é melhor você guardar os seus Bitcoins na Cold Wallet. Tem sim a Bitcoin Wallet, mas eu nunca vi uma muito confiável. Então, na minha visão, é melhor guardar numa Cold Wallet. Tem o Bitcoin Wallet, mas ela não é tão confiável assim. E tem que ter cuidado, por exemplo, tem muita gente que me fala, Rafael, eu guardei o meu Bitcoin na Trust Wallet. Não, você não guardou o seu Bitcoin na Trust Wallet. Porque a Trust, ela provavelmente, que você tem lá a rede da Binance. Você criou um Wrapped Bitcoin, ou seja, você criou um sintético e colocou esse sintético na sua carteira. Mas o seu Bitcoin continua na Binance. Se a Binance for hackeada, aquilo ali não vale nada. Então é melhor você guardar isso numa Cold Wallet. E hoje temos Cold Wallet aí de R$500, por exemplo, da Ledger, né, a mais simples, que já te dá uma tranquilidade muito grande para você não perder isso. E muita gente me pergunta, Rafael, perdi a minha Cold Wallet, perdi minha Hard Wallet, né, aquele pendrivezinho. Acabou não. Você vai ter a sua frase de recuperação e você consegue recuperar também. Perfeito. E aí, Léo, passou aqui uma pergunta, eu vou pedir para o pessoal colocar a pergunta aqui, eu vou selecionar mais uma, depois da que eu vou fazer agora. Muita gente perguntando de Phantom. O que você acha? Phantom, na minha visão, ela precisa se identificar. Né? A Phantom, do jeito que ela está agora, eu já utilizei muito da Phantom. A Phantom, ela é extremamente rápida, extremamente barata, mas ela ainda não está muito bem posicionada, porque a gente vai ter agora o The Merge, né? Vai ter o Ethereum mudando completamente de outro padrão. Ela não pode virar uma concorrente da Ethereum. O que ela pode fazer, que eu acho que seria a melhor solução, e a gente já vê alguns passos nessa direção, é aquela frase famosa: se você não pode vencer o seu inimigo, junte-se a ele. A Polygon está aí, a Avalanche começa a mostrar alguns sinais, e a Phantom também. Então, se conseguimos enxergar que ela está encaminhando para soluções de segunda camada, por exemplo, da Ethereum, eu vejo com bons olhos. Se não, como concorrente, eu acho difícil ela sobreviver. Muito difícil. Entendi. Não, perfeito. Deixa eu ver aqui. Última pergunta, deixa eu achar aqui. Teve o da Bárbara aí, que ela perguntou sobre os ativos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui, Léo. Vou responder o da Bárbara aqui enquanto isso. Pode responder, pode responder. Que ela falou do celular velho como Cold Wallet. Bárbara, tem muita gente que usa isso, tá bom? Só que você tem que ter vários cuidados. Primeiro, que esse celular realmente não esteja conectado à rede, que você faça a correta segurança. Não adianta colocar o Wi-Fi, ele ter o Wi-Fi. Não adianta colocar chip, gera perigo. E principalmente, cuidado, porque esse celular ele pode realmente queimar, nunca mais recuperar. Então, é sempre interessante você ter pelo menos 3 locais um pouco mais seguros. Seja num papel, seja em algum local que você consiga guardar com uma pessoa que é muito zelosa e em algum local como esse, na própria Cold Wallet, né? Então, se você tem um irmão, um pai, uma mãe que é extremamente organizada, que consegue colocar, pega aquele papel e, pessoal, cuidado com papéis, né? Temos hoje os paper wallets, que eles são específicos, eles são a prova d'água, a prova do tempo. Aí o cara vai pegar aquele papel 10 anos depois e nem consegue ler o número. E aí ele perde também. Então é sempre interessante você ter alguns backups, mas que seja debaixo do seu controle. E eu ensino também o pessoal a fazer o container seguro, né? Container seguro você utiliza de um aplicativo que é utilizado pela inteligência e você guarda aquela informação e criptografa aquela informação. Você cria uma outra camada de segurança, que aí também é uma forma de você fazer o backup, que é o algo a mais que você pode conseguir fazer. Não, Léo, perfeito, cara. Eu acho que ao longo da live de hoje a gente falou sobre muitos assuntos. Aquela pessoa que, mesmo sendo iniciante, nos acompanhou desde o começo, ouviu desde guerra da Ucrânia, da Rússia, ouviu sobre o mercado internacional, inflação, M2, de Bitcoin, Solana, Ethereum, Polkadot e mais um monte de coisa. Então é impossível
alguém ter acompanhado essa live e não ter aprendido pelo menos um pouquinho. Então, eu considero que isso já é o mais suficiente aqui. Eu acho que nosso papel de educador é esse, né? A cada vez, a cada oportunidade que a gente tem, a gente transferir um pouco desse conhecimento para a gente quer ajudar, né, um pouco dos investidores. Então, Léo, eu queria te pedir agora para você fazer suas considerações finais aí e já de antemão agradeço aí mais uma live juntas, né? Eu nem não sei quantas a gente já fez, já foram algumas, mas é sempre um prazer estar aqui contigo, cara. Eu que te agradeço, Rafael, agradeço a todos aí que assistiram no domingão, né, 8 horas da noite. O pessoal queria estar com a família, né, estar aqui nos prestigiando e aprendendo um Sim. pouco mais sobre cripto. Muito obrigado a vocês também. E lembro, cada pessoa tem uma metodologia diferente. Você tem que buscar aquela que mais combina com você. Tem investidores que têm perfis mais conservadores, mais arrojados, mais moderados. Saiba administrar isso para que você durma confortável, você viva confortavelmente ao longo do tempo. E se você estiver desconfortável com os investimentos durante o tempo, você está fazendo alguma coisa errada. Isso pode te prejudicar e você tomar uma decisão incorreta nos investimentos. Alinhe as suas expectativas, principalmente com os resultados que você vai ter. Então, se você busca uma rentabilidade maior, saiba que o preço vai ter que ser mais alto. E esse preço, ele é um ponto prioritário. Educação, conhecimento, estudo. E aí o dinheiro vai potencializar esse resultado e busque renda ativa, renda passiva, que isso é uma forma principal para que você consiga ter a sua riqueza que vocês esperam. Não acho que só com os investimentos vai acontecer isso, só com a renda sem administração de riqueza vai acontecer, não. É um somatório de informações, de conhecimento, de experiências que vai fazer você chegar naquele resultado que você espera. Rafael, obrigado novamente pela oportunidade de trocar esse conhecimento com você, que também é um cara extremamente experiente no mercado, gosta de falar e fala isso há muito tempo, e para ensinar também as pessoas a como se comportar dentro do mercado, cara. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer. E eu vou encerrar essa live lendo um comentário aqui do Brito Emerson. O ruim da live foi que eu aprendi um leque de coisas a mais para aprender. O mundo cripto é gigantesco e a live foi bacana. Hoje já sei um pouco mais que ontem. Com isso eu encerro a live de hoje. Eu acho que é isso aqui. Obrigado pelo comentário. Eu acho que é por isso que eu e o Léo podíamos estar descansando, podíamos estar com a família, né, Léo? E estamos aqui tentando passar um pouco do nosso conhecimento para vocês. Se a gente sair daqui com um comentário dizendo que alguém, nem que seja uma pessoa, saiu com conhecimento um pouco maior do que entrou nessa live, eu considero que a gente fez aqui uma live de sucesso, não é isso, Léo? Sensacional, meu amigo. Muito obrigado a você, a vocês aí que nos assistiram. Valeu. Forte abraço e até a próxima. Tamo junto. Valeu, tchau, Valeu. tchau.